E o Flamengo amassou o Botafogo no Newton Santos e fica ainda mais confiante para o confronto contra o Palmeiras. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo, participou do gol, porém se lesionou novamente. Vou falar do atacante Pedro, que pediu 50% de aumento e o clube considera vendê-lo. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo que eu vou repassar tudo sobre o nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar aqui nesse vídeo de hoje da vitória maiúscula do Flamengo sobre o Botafogo, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento top para fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. Aproveita que vocês se inscreveram no canal e ative o sino de notificação também, galera, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações sobre o nosso Mengão, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, vamos pro vídeo e deixa eu começar mais uma vez falando da vitória maiúscula, rapaziada, do Mengão sobre o Botafogo. Ou seja, galera, o Flamengo ontem enfrentou o Botafogo fora de casa no Newton Santos. Porém, entretanto, rapaziada, o Flamengo precisava ir muito da vitória. Sabe por quê, galera? Porque o Palmeiras, naquela altura, já estava ganhando do Red Bull Bragantino de virada. E o Flamengo, rapaziada, foi com sangue nos olhos para ganhar do Botafogo. Entrou em campo ali, não para brincadeira, mas para conseguir a vitória, rapaziada. Eu, particularmente, gostei do Flamengo no primeiro tempo e gostei principalmente do Mengão no segundo tempo, rapaziada. Os jogadores do Flamengo estão de parabéns. O técnico Felipe Luiz colocou o Pedro como titular quando ninguém esperava, rapaziada. Porque eu mesmo postei a informação aqui no meu canal de que a relação entre o técnico Felipe Luiz e o atacante Pedro não era das melhores, rapaziada. Ou seja, começou com o Pedro como titular. O próprio Pedro, rapaziada, recebeu uma bola ali simplesmente fantástica do Arrascaeta, que tá jogando demais. E o Pedro simplesmente fez o que ele sabe fazer de melhor, rapaziada, que é fazer gols. Ou seja, primeiro tempo o Flamengo ganhando do Botafogo de 1-0, né, rapaziada? Porém, quando começou o segundo tempo, o Flamengo veio ainda mais agressivo pro segundo tempo, conseguiu ali ampliar a vantagem, né, rapaziada? Conseguiu ampliar a vantagem com o passe ali, a assistência do próprio Pedro, que já tinha feito o segundo gol, tocando pro Luiz Araújo, rapaziada. Porém, galera, quem iniciou essa jogada do segundo gol no segundo tempo foi o Everton Cebolinha, rapaziada, que o técnico Felipe Luiz colocou o Cebolinha no segundo tempo, que entrou jogando muito no segundo tempo, deu passe ali para o Pedro, né, rapaziada, e consequentemente tocou pro Luiz Araújo fazer o segundo gol em cima do Botafogo, rapaziada. Porém, galera, como tudo não é flores, o Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo, deu o passe ali, iniciou a jogada pro segundo gol, se lesionou novamente, rapaziada. O Cebolinha, que jogou muito, entrou no lugar de Samuel Lino, tava jogando bem ali, tava se destacando, porém se lesionou e teve que ser substituído urgentemente. Mas já eu passo a informação, rapaziada, como está o Cebolinha, galera. Mas ele teve que ser substituído depois que se lesionou. Porém, rapaziada, o técnico Felipe Luiz rapidamente colocou o Michael em campo, dando ali também velocidade para o Flamengo, rapaziada. Naquele exato momento já estava de bom tamanho os 2-0 fora de casa no clássico contra o Botafogo. Porém, rapaziada, o técnico Felipe Luiz colocou o Michael, que entrou bem, colocou o Jorge Carrascal, que entrou bem também demais, né, rapaziada, e principalmente colocou o Gonzalo Plata, que saiu ali, saiu do banco de reservas, foi para a área, rapaziada, e recebeu uma bola de Jorge Carrascal na cabeça de Gonzalo Plata, que fez o gol, rapaziada. Mal entrou em campo e fez ali o terceiro gol do Flamengo, rapaziada. O que acontece é o seguinte: Flamengo ganhou o jogo do Botafogo de 3-0, porém o Palmeiras ganhou o jogo lá em casa, rapaziada, de virada do Red Bull Bragantino. Ou seja,
Flamengo continua a 3 pontos ali para alcançar o primeiro colocado, que é o Palmeiras, e colocou total pressão no jogo de domingo, rapaziada, que é justamente o primeiro colocado, que é o Palmeiras, contra o segundo colocado, que é o Flamengo, rapaziada. Com isso, galera, ó, o Flamengo jogou bem demais, e tá de parabéns a equipe do técnico Felipe Luiz, rapaziada. Com isso, galera, ó, depois do jogo, o Flamengo também teve um pênalti ali a seu favor, que o jogador do Botafogo pisou no pé do Luiz Araújo dentro da área, porém o juiz fez de conta que não viu nada, né, rapaziada? E no fim do jogo, rapaziada, um craque aqui do Flamengo reclamou bastante da arbitragem, rapaziada. Olha só nessa informação que eu trouxe pra vocês, dá uma olhada. O Flamengo se prepara para dar andamento ao seu bom momento depois de ter atropelado o Botafogo, e o Mengão sabe que fez bem o seu papel para poder buscar uma retomada da liderança da competição momentaneamente em prol do Palmeiras. No entanto, os jogadores do Mengão novamente estão reclamando muito da arbitragem, rapaziada. Continua, olha só, galera, ó. No primeiro tempo, houve um lance claro para a expulsão e um pênalti, rapaziada, que não deu em nada. E desta forma a arbitragem novamente chamou a atenção negativamente, o que poderia ter prejudicado o Flamengo, o que ainda bem que não aconteceu. E quem reclamou foi o craque De Arrascaeta, que não perdeu a chance de criticar a juizada nas redes sociais. Abre aspas para o De Arrascaeta, que ele colocou nas suas redes sociais. Olha só, galera, ó, dá uma olhada. Que momento vive o futebol brasileiro? Os jogadores deixando de serem os protagonistas, declarou o camisa 10 do Flamengo. Ou seja, o Arrascaeta, rapaziada, se movimentou em suas redes sociais, afirmando que os jogadores ali do futebol brasileiro deixaram de ser os protagonistas e passaram a ser a arbitragem, rapaziada, que mais uma vez não deu um pênalti a favor do Flamengo e não expulsou ali o jogador do Botafogo. Mudando de assunto, galera, ó, e deixa eu repassar aqui a atualização sobre Everton Cebolinha, que entrou em campo, participou ali do gol, porém ficou poucos minutos dentro de campo e se lesionou, rapaziada. Olha só. O atacante Everton Cebolinha foi substituído no segundo tempo de Flamengo e Botafogo, rapaziada. Deixou o campo com dores no músculo anterior da coxa esquerda. Ele fará exames de imagem nesta quinta-feira e será reavaliado pelo departamento médico do clube, rapaziada. Ou seja, o Everton Cebolinha vai fazer exames hoje para ver se ele teve uma lesão grave ou foi só um desconforto muscular, rapaziada. Eu vou torcer aqui para que ele não tenha ali uma lesão grave e seja titular no lugar de Samuel Lino no jogo de domingo contra o Palmeiras, rapaziada. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se o Everton Cebolinha tiver à disposição do técnico Felipe Luiz, você deixaria o Samuel Lino no banco e colocaria o Everton Cebolinha como titular, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, porque eu gosto de ver o comentário de cada um de vocês. Mudando de assunto, galera, ó, e deixa eu falar agora de Pedro, rapaziada, porque o Pedro não só foi o protagonista de ontem, fazendo o primeiro gol, abrindo o placar contra o Botafogo, mas essa informação aqui, galera, eu particularmente não esperava, principalmente depois da vitória de ontem. O que acontece é o seguinte, galera, ó, informações que eu apurei pra vocês, de que o atacante Pedro pediu 50% de aumento para o Flamengo, né, rapaziada? E segundo informações, diretoria do Flamengo pretende vender o atacante e não aceitou ali a pedida do atacante Pedro, rapaziada. Olha só. A negociação de renovação de Pedro com o Flamengo virou um jogo de poder. E a diretoria rubro-negra acaba de fazer seu primeiro movimento, pausar o tema, a pedido do staff do Camisa 9, na casa de 1,5 milhão, rapaziada, mensais, o que representaria um aumento de 50%, considerado o patamar de 1 milhão hoje, foi considerada alta nesse momento. E o clube decidiu focar todos os seus esforços em fechar o novo contrato de Arrascaeta primeiro, rapaziada. Mas continua, galera, ó, não para não, olha só. A pedida, Pedro mostra que sabe seu valor. Pedro mostra que sabe seu valor ao Flamengo. A pedida de 1,5 milhão de Pedro não é um delírio, é uma leitura de mercado. O atacante tem 3 argumentos fortes ali para que ele tenha pedido esse valor, rapaziada. Olha só na informação, dá uma olhada.
Performance em campo, ele acabou de completar 300 jogos pelo Flamengo com um gol e uma assistência, provando seu valor técnico. Referência externa, seu staff sabe que o mercado paga isso ou mais. O Monterrey do México chegou a assinar com um salário de 2,3 milhões ali em junho, né, rapaziada, para levar o atacante Pedro. Referência interna, o jogador vê outros pilares do elenco, como o próprio De Arrascaeta sendo valorizado e busca um salário compatível com seu status de ídolo e artilheiro, rapaziada. Nesse exato momento, o atacante Pedro pediu um aumento de 50% ali, que ficaria na faixa de R$1,5 milhão de reais. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, vocês acham, rapaziada, que o Pedro merecia um aumento salarial na casa de R$1,5 milhão de reais por mês? Deixa aqui nos comentários para mim ver o comentário de vocês, galera. Mudando de assunto, galera, ó. E deixa eu falar agora da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, rapaziada. O que acontece é o seguinte, segundo informações que eu apurei aqui para vocês, Leila Pereira não vai para o Maracanã para o confronto de Flamengo versus Palmeiras no domingo, rapaziada. A Leila Pereira está com medo da torcida rubro-negra. Olha só. Leila Pereira não estará no Maracanã nesse domingo, dia 19, em Flamengo versus Palmeiras. Após a recente briga com o Mbappé, a mandatária prefere evitar um possível constrangimento diante do mais querido e dos torcedores rubro-negros. É o que eu falo, rapaziada. Domingo tem que ser uma festa absurda. Domingo Maracanã tem que estar lotado. Tem que empurrar o Flamengo e vamos conquistar essa vitória em cima do Palmeiras, rapaziada. Já que o Palmeiras está sendo bastante ajudado ali pela arbitragem, né, rapaziada? Ou seja, é um confronto direto, é uma final nesse domingo e o Mengão tem que sair vitorioso. Mudando de assunto, galera, ó, já que eu tô falando de Palmeiras, já que eu falei da arbitragem, rapaziada, o que acontece é o seguinte, ontem não só teve o jogo do Flamengo versus Botafogo, mas também teve o jogo do Palmeiras jogando em casa com o Red Bull Bragantino. O que acontece é o seguinte, galera, o Red Bull Bragantino até abriu ali, né, rapaziada, até abriu ali o placar sobre o Palmeiras no primeiro tempo. Com isso, rapaziada, a arbitragem ali deu 9 minutos ali de acréscimo no primeiro tempo. E o John, rapaziada, jogador do Red Bull Bragantino, reclamou bastante da arbitragem. E olha só o que ele falou aqui, galera, ó, dá uma olhada. John, meio do Bragantino, dispara sobre a suposta ajuda da arbitragem ao Palmeiras no Allianz Parque. Abre aspas para o John, jogador do Bragantino. Os times que vêm jogar aqui não jogam só contra o Palmeiras, jogam contra o juiz também. É impressionante, eu nunca vi isso. Ou seja, né, rapaziada, todo mundo já sabe, tá mais que escancarado, que a juizada aí está ajudando o Palmeiras, está dando aquela forcinha ali pro Palmeiras. E o Flamengo tem que se ligar no jogo de domingo contra o próprio Palmeiras, né, rapaziada? Valendo ali liderança e título do Brasileirão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês nessa quinta-feira, né, rapaziada? E desejar ali um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você tá chegando agora, já se inscreve aí no canal, galera. Dá essa força e essa moral. Valeu!